Aqui na minha cidade tem um programa de rádio e tem um consultor empresarial que ele disse uma frase, eu achei bem interessante, que ele detesta dizer. E aí ele falou a frase é essa: eu não te avisei? Eu já não te alertei? Ele falou que detesta dizer esta frase. E essa frase ficou marcada comigo, né? Toda vez que eu ouço ele dando os conselhos, por exemplo, quando começou a pandemia, ele andou dando os conselhos, né? Aí depois ele falou que teve que dizer para muitas pessoas: eu não te avisei? Eu não te alertei? Muito bem. Assim acontece no mundo espiritual, na vida espiritual. Eu estou aqui, trazendo as grandezas, as promessas, o mapa da felicidade, o mapa do tesouro. Tesouro? Tá bom, lá vem você, não me interessa. Aí por que será que a pessoa está dessa forma, né? Por que será que ele está tão insensível, tão apático quanto a isso que a gente está falando? Para depois eu ter que dizer para você. Eu já disse isso para muita gente. Já levei a palavra de Deus, eu já falei para ele: eu não te falei que ia acontecer isso, eu não te falei. É horrível a gente dizer isso, porque a gente sabe que a pessoa está numa situação difícil. Mas existe uma situação onde não tem mais remédio, não tem como você consertar, né? Então nós vamos descobrir aqui dentro da própria palavra por que as pessoas não conseguem entender, não conseguem ver as grandezas espirituais desse livro aqui, né? Eu mesmo não conseguia ver. Eu só consegui ver quando eu entrei nesse texto aqui, de 2 Coríntios capítulo 3, e o versículo 16. Foi isso que aconteceu comigo. Capítulo 3 de 2 Coríntios, versículo 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então eu tinha um véu. Falava, não dava ouvido. Quando eu me converti, o véu foi tirado. Sabe quando coloca uma lupa assim, você descobre mesmo? E aí eu quero que todo mundo saiba, mas infelizmente, a palavra de Deus não mente, né? Então esse é um dos textos. O outro texto fala também no mesmo livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Diz assim: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. O que é incrédulo? Eu não acredito. Eu pago para ver, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Isso aqui, ó, a luz do evangelho. Tá bom. Eu fico me perguntando, hoje, as pessoas que partiram para a eternidade, o qual eu falei, alertei, avisei, hoje elas estão lá, bem que o seu Zaqueu falou, meu Deus, ele veio com o glorioso evangelho e hoje eu estou aqui, estou numa situação que não tem mais como consertar. Tem situação, se você estiver vivo nessa terra, você pode consertar, mas tem outros que não, né? Então eu escolhi alguns textos, e um outro texto também interessante, né? Primeiro eu falei de 2 Coríntios 4:4, que é o Deus desse século. Quem é o Deus desse século? Está aqui no livro de Apocalipse, capítulo 20, e o versículo 3. Né? Eu vou ler o 2 para você entender o contexto. E ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e fechou-o, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que se completar os 1000 anos. Depois disso é necessário que seja solto por pouco de tempo. Então o culpado é o diabo. Ele põe um véu, ele esconde, ele faz questão de colocar o véu para você não ver isso aqui, você não entender. E no livro de Isaías, capítulo 25, versículo 7, Deus tem uma promessa: destruirá neste monte a cobertura que envolve todos os povos e o véu que está sobre todas as nações. Quer dizer, por isso que as nações da terra, você chega com o evangelho, é coisa estranha. Não, o que é isso? É religião. Isso aqui não é religião, isso aqui é a vida, isso aqui é vida para cada um de nós. Então talvez você esteja ainda com o véu coberto. Aí a gente fala, você acha até bonito, mas ainda não conseguiu ver o valor disso aqui para a sua vida. Será que o Deus desse século te cegou
e colocou o véu na sua mente, no seu coração? Reflita sobre isso.